Bueno, que aqui representa o governo do Estado do Rio de Janeiro, o doutor João Carlos De Luca, que teve a feliz iniciativa desta reunião, o doutor Hugo Lima, que dirige a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, doutor Sérgio Gabrielli, que representa o povo brasileiro na condução da Petrobras junto com seus demais companheiros, doutor Armando Mariano Carvalho, do BNDES, o doutor Helge Landes, da Statoil, que nos visita, com quem estive hoje pela manhã, doutor Carlos Mariani, doutor Paulo Godoy, doutor Leonardo Gadotti Filho, doutor Paulo Camoto, doutor Milton Costa Filho, doutor Aloy Fernandes, doutor Raul Sanson, doutor Sérgio Machado, que é o presidente da Transpetro, doutor Paulo Roberto, que é também diretor da Petrobras. Senhores e senhoras, creio que aqui se encontram os líderes mais importantes do setor. Estas reuniões podem até parecer a alguns apenas como um tema de oratória, de encontros e nada mais. E de fato, elas não são assim. É a partir de encontros como esse que saem muitas vezes ideias criativas e não se governa sem a imaginação criadora. O Brasil passa por um momento de grande expectativa em relação aos rumos da indústria petrolífera. A magnitude deste evento para o setor é o reflexo de todos os resultados obtidos pelas ações públicas e privadas no país nos últimos tempos. Desde a abertura do setor petrolífero em 1998, portanto há 10 anos, já foram concedidos 711 blocos nas 8 rodadas já realizadas pelo Conselho Nacional de Política Energética e pela Agência Nacional do Petróleo. Nesse período, foram investidos cerca de 50 bilhões de dólares somente na exploração, resultando na descoberta de aproximadamente 90 campos de petróleo e de gás natural. O crescimento do setor também pode ser verificado pelas 72 empresas de petróleo que atuam no país. Em 2003, a participação da indústria nacional nos investimentos do setor representava 57%, enquanto que em 2007 alcançamos 75%, gerando este número extraordinário que tanto contribui para o crescimento nacional, de 350 mil novos postos de trabalho e 7 bilhões e meio de dólares de encomendas adicionais de bens e serviços no mercado nacional. As novas perspectivas para a indústria do petróleo no país, a partir da descoberta da província petrolífera do Pré-Sal, proporcionará o desenvolvimento de toda uma cadeia de bens e serviços voltados para o setor. Como consequência dessas descobertas, o presidente Lula criou uma comissão interministerial para avaliar o marco legal existente e propor alterações necessárias na legislação. Buscaremos manter a atratividade para os investimentos no capital privado,
e ainda aumentar a arrecadação de recursos para o país, de modo a usufruir dessa riqueza estratégica e não renovável, visando proporcionar o melhor futuro para a nação. Aproveito o momento para informar que, em relação à continuidade das rodadas de licitações do país, o CNPE aprovou a nova oferta de blocos exploratórios. Assim, continuaremos a incentivar a pesquisa em bacias terrestres, com a oferta de áreas de novas fronteiras no conhecimento e também manter as atividades de exploração e produção em bacias maduras e em campos marginais. Em face do momento vivido pelo setor, tenho certeza que este evento cumprirá plenamente seus objetivos e permitirá uma ampla aproximação dos diversos setores da indústria, permitindo a alavancagem de projetos de interesse de toda a nação. Já no setor de gás natural, o Ministério atua ativamente no planejamento e, além disso, acompanha o andamento de todas as obras relacionadas ao gás natural que integram o Programa de Aceleração do Crescimento. Senhores, na década de 70, o petróleo saltou de $2 o barril para mais de $30. Era a grande crise que eclodia pelo mundo afora. Os países desenvolvidos, entre os quais os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Itália, a Espanha, todos eles entraram em recessão profunda para ajustar as suas economias. O Brasil preferiu outro caminho, um caminho solitário, que foi um caminho de manter o pleno desenvolvimento valendo-se da poupança externa. Continuou consumindo petróleo como fazia antes da crise e pelo novo preço. Importou largamente os petrodólares e manteve realmente um grande crescimento. A consequência disso é que fomos acumulando uma dívida externa que muito mais dizia respeito ao pagamento do petróleo do que de outras atividades. Terá sido errado este caminho? Eu fui encontrar o embaixador Roberto Campos em Londres, quando da visita do presidente Geisel àquele país, creio que em 1976. Roberto Campos foi consultado pelo governo brasileiro sobre esta opção tomada. Disse a mim que havia respondido ao presidente da República que tanto uma quanto outra seria conveniente. Entrarmos em recessão, estaríamos ajustando a nossa economia, mas com um profundo sofrimento do povo brasileiro. Ao passo que manter o desenvolvimento significaria, de algum modo, engrenar a crise e empurrá-la para frente, porém evitar o sofrimento do povo. E foi o que se fez. Daí temos gerado uma dívida gigantesca que agora, afinal, depois de 200 anos, não em relação ao petróleo, mas em relação à chegada aqui no Brasil de Dom João VI, quando começou o endividamento, o país, afinal, agora vê-se livre, alforriado da sua velha, conhecida e tradicional dívida. Mas foi também graças a esta dívida que a Petrobras conseguiu os mecanismos para avançar na produção de petróleo. Não fosse isso, e seguramente estaríamos hoje patinando na tentativa e na busca incessante pela autossuficiência. Aqui chegamos e ultrapassamos.
Ainda há pouco, Gabriel dizia aqui que já estamos produzindo 2.300.000 barris de petróleo no Brasil e no exterior. E consumimos 1.850.000. Recentemente fui convidado, como representante do governo brasileiro, a uma reunião da OPEP, na Arábia Saudita. Foi a primeira vez que o Brasil recebeu este convite. Fui com Gabriele e lá fomos recebidos com absoluto destaque, seja pelo governo da Arábia Saudita, seja por todos os participantes. Eles manifestavam curiosidade sobre os rumos que o Brasil seguiria a partir dali. Receberam-nos como produtores de petróleo e como grandes consumidores também. Chegaram ao ponto de convidar o Brasil a ingressar na OPEP. Recebemos este convite lá mesmo e depois recebi aqui a visita do embaixador do Irã, que se propôs a fazer a indicação oficial. Este é o Brasil do tempo novo em matéria de petróleo. É claro que nós não podemos nos deitar em berço esplêndido e esperar que os fatos aconteçam a revelia da nossa ação e da nossa fé no presente e no futuro. Temos que fazer a nossa parte. Aliás, este é até um mandamento bíblico, segundo o qual a divina providência recomenda que faz por ti que eu te ajudarei. Se nós não fizermos a nossa parte, não deveremos esperar ajuda, seja divina, seja de quem quer que seja. A Petrobras preparou-se para fazer a sua modernização e o seu avanço, considerando a fase nova que vive o Brasil. Uma encomenda de 115 bilhões de dólares em navios, plataformas, sondas e assim por diante. Recebi o secretário americano recentemente de Energia e ele me dizia que uma encomenda desta natureza não está sendo feita sequer pelos Estados Unidos. Tão grande ela é, tão ampla, tão vasta, tão opulenta. O presidente Lula, na sua percussiência e no seu interesse fundamental, honesto, pelas coisas internas do Brasil, sem ser xenófobo, recomendou que, tanto quanto possível, essas encomendas sejam feitas aqui internamente. Não fosse esta a recomendação presidencial, nós teríamos a tentação de fazer talvez no exterior, porque seria mais rápido. E aí então convocamos todos os empresários do setor, da indústria, a Brasília, e dissemos-lhes do que precisávamos. Houve alguns pessimismos, incompatível com a ação do empreendedor privado, mas afinal caminhamos. O fato é que parte significativa das encomendas será feita aqui mesmo no Brasil. Com isso, nós estaremos movimentando a economia interna, gerando emprego, movimento e, sobretudo, autoconfiança. Se nós não confiarmos em nós mesmos, quem vai confiar? Os nossos estaleiros sentiram uma dificuldade, e eu me lembro que também recordei a eles que durante a Segunda Guerra os americanos não eram maiores do que somos hoje aqui no Brasil, e eles produziram tanques de guerra em grande escala, aviões, navios de guerra em 5 minutos. Nós não haveríamos de fracassar neste empreendimento que dizia respeito a todos, e diz respeito a todos. Afinal, o processo está em marcha, e dentro de muito pouco tempo nós haveremos de estar sacando o petróleo do pré-sal para servir a todo o povo brasileiro.
Falou-se muito na quebra de regras. O Brasil não tem esta tradição. A tradição brasileira é do cumprimento das regras estabelecidas. Nós tivemos um exemplo distante no governo João Goulart, em que foram privatizadas algumas empresas da companhia americana Amphorp. Eram geradoras de energia. O governo João Goulart privatizou. Alguns disseram, expropriou estas empresas. Poucas pessoas sabem, todavia, que aquilo nasceu de um interesse americano e não do interesse brasileiro. O presidente João Goulart foi a Roma assistir à posse do Papa e lá encontrou-se com o presidente Kennedy, que pediu a ele que fizesse aquela expropriação ou aquela privatização, ou aquela estatização. João Goulart respondeu que o Brasil não estava em condições financeiras de fazê-lo. Naquela época, essas empresas foram privatizadas, foram estatizadas por 135 bilhões de dólares. Kennedy, então, emprestou o dinheiro ao governo brasileiro para que a operação se fizesse. E por que aquilo? Porque era uma empresa deficitária do Brasil. Os acionistas americanos escreviam milhões de cartas ao presidente Kennedy pedindo uma providência. E a solução que ele encontrou foi aquela. Eu conto este episódio para dizer que a nossa tradição, nem com aquele episódio, se rompeu. Nós somos defensores da legalidade, dos procedimentos. E, portanto, não pensamos em rompê-los. O que estamos fazendo agora com esta comissão interministerial, da qual eu sou coordenador, é estudando a alteração da lei e não o rompimento, a ruptura da lei. O que estamos fazendo agora é aquilo que todos os países fizeram quando encontraram o petróleo de maneira mais vasta. Nada mais do que isto, ajustando a nossa legislação ao tempo novo, procurando caminhos melhores para o interesse de todos. Nós não queremos perseguir e muito menos prejudicar ninguém. Temos a consciência da necessidade da presença fecunda da iniciativa privada, sem a qual, muito provavelmente, nós não teríamos obtido o êxito que já obtivemos até aqui, e sem a qual, seguramente, nós não iremos tão longe quanto desejamos e precisamos. Coube ao presidente Geisel também, nos anos 70, os chamados contratos de risco. Foi a incursão tentativa no sentido de abrir a prospecção de petróleo no Brasil. Recordo-me que, como jornalista que eu era, à época, fui com ele a Londres, e lá nós todos jornalistas pedimos um encontro com a autoridade britânica do petróleo. E, para nossa surpresa, apareceu da embaixada, numa tarde gelada daquele país, um jovem de 32 anos, que se dizia representante do governo britânico. Perguntamos a ele como se fazia a exploração do Mar do Norte, o petróleo do Mar do Norte. Ele então nos disse que recebia cartas fechadas dos interessados para a exploração dos blocos tais, tais e tais e tais. E que essas correspondências eram abertas no Ministério e as decisões eram tomadas. Perguntei quem tomava as decisões, que comissão ministerial tomava decisões tão importantes. Ele disse: eu tomo-as sozinho. O que é do interesse da Grã-Bretanha, eu faço, decido e está resolvido. Eu aí tive o impulso de perguntar a ele o que ele achava dos nossos contratos de risco.
relutou muito, mas respondeu, dizendo que com aquela legislação que nós havíamos adotado naquele momento, não iríamos a lugar algum. O contrato de risco era extremamente rigoroso. E, portanto, os empresários preferiam ir para o Mar do Norte. E foi o que aconteceu. Tivemos muitas dificuldades com os contratos de risco e eles avançaram um pouco. Mas naquele instante o presidente Geisel não podia ter feito diferente, porque havia uma reação interna contra isso, que o petróleo é nosso. Tinha-se a impressão de que o petróleo deixaria de ser nosso. Nós não havíamos avançado ainda nas nossas concepções. E o povo, envenenado um pouco por aquela campanha antiga que havia sido correta na fundação da Petrobras, não avançara também no seu pensamento. E o governo teria que caminhar lentamente, cuidadosamente, para também não se embaraçar com a opinião pública. Mas afinal chegamos ao ponto a que chegamos. E aí temos hoje 14 milhões de barris certificados e mais algo em torno de 10 ou 12 bilhões de barris de petróleo recuperáveis e já podendo ser previstos para o nosso estoque estratégico. E haveremos de avançar muito mais, muitíssimo mais. Mas temos que caminhar todos juntos. Esta comissão interministerial que o presidente da República constituiu concluirá este mês com a ajuda do nosso Dr. Lima, que é um alto funcionário da Petrobras e que hoje é o secretário de Petróleo e Gás do meu ministério. Eu encomendei a ele que assumisse a posição de secretário executivo da comissão e ele o faz com muita competência. Como competente é todo o quadro da Petrobras. Até o final do mês haveremos de concluir o nosso trabalho. Vamos levar algumas alternativas ao presidente da República. Quais são elas? Não posso dizer ainda. Seja porque não chegamos definitivamente a uma conclusão, seja porque o próprio presidente da República recomendou que nós falássemos o mínimo possível sobre elas, para que não ganhassem, através do dorso generoso da imprensa, o mundo e nos prejudicasse na concepção final. O presidente vai ouvir algumas pessoas, além do grupo de ministros, o presidente da Agência Nacional do Petróleo, o presidente da Petrobras, o presidente do BNDES, fazem parte dessa comissão. E muito provavelmente convocará pessoas. Creio que este instituto, sobretudo, para que também opinem. Esta não pode ser uma decisão solitária, nem mesmo do presidente da República. Ela importa em caminhos novos, em soluções novas, que nos levarão ao êxito, se bem concebidas. Meus senhores, ainda há pouco o Dr. Armando Guedes, ex-presidente da Petrobras, falava sobre a determinação da Petrobras. Ele tem toda a razão. Esta é uma empresa da qual nós todos brasileiros nos orgulhamos. E temos razões de sobra para este orgulho. A obstinação de seus técnicos, de seus servidores, e até devo dizer a competência de seus dirigentes, fizeram com que chegássemos ao ponto a que chegamos. É um ponto de confiabilidade no sistema e de conforto para os brasileiros nos tempos atuais. Toda vez que nós do governo, da cúpula do governo, recomendamos a Petrobras uma ação mais firme e mais rápida, ela responde com objetividade. Esta empresa, portanto, não será jamais abandonada, nem colocada à margem da estrada como destroços de guerra. Muito pelo contrário,
ela será sempre chamada a nos ajudar, a fazer com que o povo brasileiro dela se orgulhe cada vez mais. Esta é a Petrobras que temos, e esta é a Petrobras que queremos. Quero cumprimentar mais uma vez os organizadores deste encontro e dizer a eles que no mundo moderno ninguém é dono da verdade. Todos é que o são. A soma das inteligências, no caso nosso, das inteligências brasileiras, é que está nos conduzindo a esta fronteira nova do desenvolvimento, do progresso, da prosperidade. Ainda há pouco eu li no jornal que em 2 anos o número de milionários dobrou no Brasil. Isto é ruim? Não, isto é muito bom. Mas também avançou a classe média significativamente. As classes pobres mudaram de patamar rapidamente. Este é o tempo em que vivemos. Devemos avançar mais, sim, e com o nosso esforço nós chegaremos lá. Eu era deputado por volta de 1980 e fui ao Japão. Acho que até já estou me alongando demais. E lá me dizia o ministro de Relações Exteriores que dentro de 40 anos, 35, a partir daquele momento, o Brasil seria a 5ª ou a 6ª maior nação econômica do mundo. Aquilo ficou na minha cabeça como uma quimera e não como uma realidade possível e muito menos provável. Eu estava errado. Estamos caminhando nesta direção graças ao nosso esforço, graças à excelência de muitos dos nossos governantes. O presidente Lula, com a coragem que ele sempre teve de fazer as afirmações que faz, esta semana ainda dizia que o último presidente da República que de fato planejou o Brasil e fez o Brasil crescer na sua época foi o presidente Geisel. Isso dito por ele pareceria a muitos uma heresia. O outro governante é ele próprio. Ele tem um governo planejado e não foi buscar recursos externos para realizar o crescimento nacional. Nós estamos usando os recursos internos do país. Aquilo que o país produz e o Tesouro arrecada. Nós não estamos nos endividando. As nossas reservas externas são superiores hoje à nossa dívida. Afinal, conseguimos isto. E nós estamos exportando algo em torno de 200 bilhões de dólares. Eu me lembro que no governo de Goulart, a respeito do qual falei ainda há pouco, o Brasil exportava 1,5 bilhão de dólares. Era o café que nós produzíamos. Não tinha praticamente nada mais do que isto. Hoje o café é apenas um símbolo. O país é um grande exportador. Isto graças à força do nosso povo. Eu era governador do estado do Maranhão e um dia me visita o presidente da Alcoa, brasileiro, que foi nomeado presidente internacional da empresa. E ele me dizia que estava levando operários do Maranhão, da Alcoa do Maranhão, para ensinar os operários americanos a produzir alumínio. Com isso ele queria dizer sobre a excelência dos nossos operários. Os nossos operários e os nossos empresários em nada são inferiores aos melhores do mundo. Assim como os nossos dirigentes também, dirigentes públicos, muitos deles, nem todos. Somos, portanto, uma nação que é contemplada com um grande território, uma população significativa e uma inteligência aguda, à altura de nos conduzir a um grande destino. Senhores, eu gostaria de ficar com os senhores nessas reuniões aqui,
não para ensinar, mas sim para aprender. Infelizmente não posso, mas tenho participado de alguns encontros destes e já esses, e deles sempre recolho ensinamentos válidos para a minha ação de ministro de Estado do governo do presidente Lula. Governo no qual eu acredito. Eu nunca fui do PT. Eu era de um partido adversário do presidente da República. Toda a minha carreira política, e fui deputado 2 vezes, governador de Estado, senador 3 vezes, fui presidente do Senado. Toda a minha carreira política foi feita através de partidos que não eram os partidos aliados do presidente Lula. Mas presinto que tanto eu mudei bastante quanto ele também. E o país mudou. E mudou muito. E mudou para melhor. E agradeço por parte. Quando o presidente se elegeu, imaginava-se que ele iria destruir a economia nacional. E esta foi a grande obra que ele fez nos primeiros momentos do seu governo, foi não destruir a economia, colocá-la nos eixos devidos e fazer com que o trem ganhasse velocidade na direção do crescimento nacional. Daí por diante, como todo homem inteligente, ele mudou muito as suas concepções, mudando-as sempre para melhor, sem jamais abjurar do seu passado de trabalhador ligado aos pobres, que ele nunca esquece. Quando ele criou o Bolsa Família, quando ele criou o Luz para Todos, houve muitas críticas. Muita gente dizia que era preciso primeiro formar o bolo da economia nacional, a riqueza nacional, para depois distribuir. Essa é uma concepção antiga, que talvez até tenha sido válida no passado. Lula nunca concordou com isso. Achava que se devia distribuir desde logo. Todos são brasileiros e todos são partícipes da contemporaneidade da economia. E ele assim o fez. Estão aí os resultados. Eu nasci num município que não havia energia elétrica, e eu estudava com lamparina, assim como fazia São Paulo há 2000 anos atrás. E, portanto, quando chegou a energia do meu município, um pequeno motor, uma pequena turbina, a diesel, foi o encanto da população e, sobretudo, da juventude como eu. Eu sei o quanto isso é importante, portanto. Hoje, quando nós levamos a energia para os povoados mais distantes, mais remotos deste país, é uma festa local e o começo do desenvolvimento. Não se cresce no atraso, só se cresce na plataforma do desenvolvimento. Lula, portanto, que é um criativo, foi um protagonista importante desta fase nova em que o Brasil vive. Todos nós vivemos mais felizes. Fez uma pesquisa recentemente para saber no mundo qual o grau, a taxa de felicidade do povo e a sua esperança. O Brasil está em primeiro lugar. Isso porque o povo está vendo, assistindo. Nós vivemos num país democrático, com uma imprensa sofisticada, talvez uma das melhores do mundo. Não há nada igual no mundo à Rede Globo. A revista Veja é a 4ª maior revista do mundo, muito bem feita. Os jornais brasileiros são todos muito bem feitos. Portanto, a população se informa nitidamente de tudo quanto acontece em nosso país. Mas já estou eu aqui divagando sobre outras coisas. Com os meus pedidos de desculpas, eu me despeço dos senhores, estimulando-os a que continuem fazendo crescer os negócios dos senhores e por meio deles, através deles, graças a eles, também o crescimento nacional. Muito obrigado.